Em Derry, Maine, o Halloween sempre traz consigo um ar de inquietação. As ruas ficam repletas de crianças fantasiadas, suas risadas ecoando na noite fria, enquanto os adolescentes buscam emoções mais intensas. Mas para Mike Hanlon, 17 anos, o Halloween deste ano traria um terror que ele jamais esqueceria. Mike caminhava sozinho pelas ruas escuras, sua fantasia de Pennywise, o palhaço dançarino, agora parecendo uma escolha de mau gosto. Seus amigos, Bill e Eddie, tinham ido para uma festa na antiga fábrica de papel, mas Mike preferiu ficar sozinho. Foi então que ouviu uma voz grave atrás dele. "Garoto, você não deveria estar na rua." Mike se virou e viu um homem usando um uniforme de patrulheiro florestal. Algo no homem parecia errado. Seu uniforme estava desbotado, quase esverdeado sob a luz dos postes, e seus olhos pareciam não refletir nenhuma luz. "Há um toque de recolher", o homem disse, sua voz soando como folhas secas sendo esmagadas. "Preciso te levar para casa." Mike sentiu um frio na espinha. Não havia nenhum toque de recolher em Derry. Nunca houve. Enquanto recuava, Mike notou algo que fez seu sangue gelar. Os pés do homem não tocavam o chão. Eles pairavam alguns centímetros acima do asfalto. Mike correu, seu coração batendo como um tambor frenético. Ele podia ouvir o som de passos atrás dele, mas não eram passos normais. Era um som molhado, como se alguém estivesse caminhando através de uma poça profunda. Quando Mike finalmente chegou a uma área iluminada perto da biblioteca, ele se virou. O patrulheiro tinha desaparecido. Mas na calçada, onde o homem estivera, Mike viu pegadas molhadas que brilhavam com uma luz esverdeada e doentia. Dias depois, Mike pesquisaria na biblioteca e descobriria a história de um patrulheiro florestal que desapareceu nos pântanos de Derry há 27 anos. Diziam que ele ainda patrulhava as ruas na noite de Halloween, procurando crianças perdidas para levar de volta para o pântano com ele. Mike nunca mais saiu sozinho no Halloween. E sempre que ouvia o som de passos molhados atrás dele na escuridão, ele corria, lembrando-se do patrulheiro sombrio e de seu convite sinistro para uma viagem que ele sabia que não teria volta. George Dembrow, 16 anos, não queria ficar sozinho na casa da rua Neibolt naquela noite de Halloween, mas seus pais insistiram em ir à festa anual do clube do Rotary. A casa, com suas janelas tortas e tábuas podres, parecia observá-lo enquanto ele se preparava para uma noite de filmes de terror e doces. A campainha tocou pela primeira vez às 19 horas. Crianças vestidas de monstros e heróis gritavam "doces ou travessuras". George sorriu, lembrando-se de quando ele mesmo fazia isso. Mas à medida que a noite avançava, as visitas se tornaram mais estranhas. Às 20h30, a campainha tocou novamente. George abriu a porta e se deparou com uma figura solitária. Era alta demais para ser uma criança, usando uma máscara que parecia ter sido esculpida em madeira podre. Os olhos por trás da máscara eram negros como poços sem fundo. "Doces ou travessuras?" A voz era áspera, como unhas arranhando um quadro negro. George jogou alguns doces na sacola estendida da figura e fechou a porta rapidamente, seu coração acelerado. Algo naquela máscara o perturbou profundamente. Meia hora depois, George ouviu um barulho vindo do andar de cima. Rangidos, se alguém estivesse andando pelos quartos vazios. Impossível, pensou ele. Todas as portas estavam trancadas. Subindo as escadas com cautela, George viu algo que fez seu sangue gelar. No final do corredor, parada na frente do quarto de seus pais, estava a figura com a máscara de madeira. "Como você entrou aqui?" George gritou, sua voz tremendo. A figura não respondeu. Apenas inclinou a cabeça, como se estivesse curiosa. Então, lentamente, começou a remover a máscara. George correu para seu quarto, trancando a porta. Ele podia ouvir passos lentos se aproximando. Algo arranhou a porta, um som que lembrava madeira sendo raspada contra madeira. "George!" Uma voz chamou do outro lado da porta. Não era a voz áspera de antes. Era a voz de seu irmão mais novo, que havia desaparecido há 3 anos. "George, deixe-me entrar. Eu voltei para casa." Com lágrimas nos olhos, George alcançou a maçaneta. Parte dele sabia que não podia ser real, mas a saudade era mais forte. Quando a porta se abriu, tudo o que George viu foi a máscara de madeira, agora com um sorriso torto esculpido nela, antes que a escuridão o engolfasse. A polícia encontrou a casa vazia na manhã seguinte. A única pista era uma misteriosa máscara de madeira deixada na cama de George.
Charlie Buckley nunca quis ir à infame festa de Halloween na mansão Marsden. A casa, situada no topo da colina que dominava a pequena cidade de Salem's Lot, tinha uma reputação sinistra. Mas seus amigos, Sam e Denise, insistiram e Charlie se viu arrastado para o que prometia ser a festa do ano. A mansão estava iluminada como um farol macabro contra o céu noturno. Teias de aranhas sintéticas cobriam as colunas da varanda e abóboras esculpidas formavam um caminho sinistro até a entrada. Dentro, a festa estava a todo vapor, com adolescentes e jovens adultos dançando ao som ensurdecedor de uma música que Charlie não reconhecia. Foi então que ele o viu pela primeira vez. Um homem alto, usando um terno antiquado e uma máscara que parecia ter saído diretamente de um pesadelo vitoriano. A máscara era branca como osso, com olhos negros e vazios, e um sorriso congelado que parecia zombar de todos ao seu redor. Charlie tentou ignorá-lo, mas onde quer que fosse, lá estava o homem da máscara, observando silenciosamente. Nos cantos escuros do salão de baile, no reflexo dos espelhos embaçados do banheiro, sempre presente, sempre observando. — Você está bem, Charlie? Sam perguntou, notando o desconforto do amigo. — Tem um cara me seguindo, Charlie sussurrou, com uma máscara estranha. Você não viu? Sam olhou ao redor, confuso. Que cara? Não tem ninguém assim aqui, Charlie. À medida que a noite avançava, Charlie se sentia cada vez mais isolado. A música parecia distante agora, como se estivesse vindo de outro mundo. As pessoas ao seu redor dançavam em movimentos lentos e estranhos, seus rostos borrados e irreconhecíveis. Desesperado para escapar, Charlie correu para o Jardim dos Fundos. Lá, sob o luar pálido, ele viu dezenas de figuras dançando em um círculo silencioso. Todas usavam a mesma máscara que o homem que o perseguia. Uma das figuras se virou para ele, estendendo uma mão pálida e ossuda. — Junte-se a nós, Charlie, disse uma voz que soava estranhamente familiar. O baile das almas perdidas está apenas começando. Charlie recuou, horrorizado, apenas para esbarrar em algo sólido atrás dele. Virando-se lentamente, ele se viu cara a cara com o homem da máscara. Mãos frias agarraram seus braços, e Charlie sentiu-se sendo arrastado para o círculo dançante. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, a mansão Marsden estava silenciosa e vazia. Nenhum sinal da festa restava, exceto por uma única máscara branca deixada na varanda da frente, com o nome Charlie gravado na parte de trás. Os moradores de Salem's Lot sussurram que em noites de Halloween, se você passar pela mansão Marsden, poderá ouvir o som distante de música e ver sombras dançando atrás das janelas empoeiradas. E se você olhar atentamente, poderá ver um rosto familiar pressionado contra o vidro, implorando silenciosamente por libertação. Na pequena cidade de Haven, Maine, a estrada longa era conhecida por suas fazendas antigas e seus campos de milho intermináveis. Para Jenny Creed, de 17 anos, era apenas o caminho que ela tinha que percorrer para chegar à festa de Halloween na casa de seu namorado Todd. Jenny dirigia seu velho Chevrolet pela estrada escura, as espigas de milho balançando ameaçadoramente sob o luar. Foi então que ela ouviu pela primeira vez um espantalho à beira da estrada. Não era incomum ver espantalhos nos campos, mas este parecia diferente. Mais alto, mais magro, quase humano em suas proporções. Enquanto passava por ele, Jenny jurou que a cabeça do espantalho se virou para segui-la. Um arrepio percorreu sua espinha, mas ela se convenceu de que era apenas sua imaginação fértil, alimentada por muitos filmes de terror. A festa na casa de Todd estava em pleno andamento quando Jenny chegou. Música alta, adolescentes bêbados e decorações de Halloween baratas por toda parte. Jenny tentou se divertir, mas não conseguia tirar o espantalho da cabeça. — Você está bem? Todd perguntou, notando sua distração. — Sim, só. Vi algo estranho na estrada, Jenny respondeu, sentindo-se tola por estar tão abalada. Horas depois, quando Jenny decidiu ir embora, Todd insistiu em acompanhá-la até o carro. — Tenha cuidado na volta, ele disse, beijando-a. Dizem que coisas estranhas acontecem na estrada longa no Halloween. Jenny riu, mas o riso morreu em sua garganta quando ela viu uma figura alta e esguia parada ao lado de seu carro. Era o espantalho, mas agora não havia dúvida. Estava se movendo, seus braços de palha estendidos em um convite silencioso. Gritando, Jenny correu de volta para casa, arrastando um Todd confuso consigo. Quando voltaram com outros, o espantalho tinha desaparecido. Mas no capô do carro de Jenny, escrito com o que parecia ser terra e palha, estava uma mensagem.
Junte-se a nós nos campos. Jenny se recusou a dirigir para casa sozinha. Todd a levou, mas quando passaram pelo local onde ela tinha visto o espantalho pela primeira vez, não havia nada lá. Apenas um poste vazio e um chapéu de palha caído na estrada. Nos anos seguintes, Jenny evitou a estrada longa sempre que possível. Mas às vezes, tarde da noite, ela acordava com o som do vento sussurrando através de um campo de milho e a sensação de olhos vazios a observando da escuridão. E todo Halloween, um novo espantalho aparecia naquele mesmo local na estrada longa. Sempre um pouco mais alto, um pouco mais magro, um pouco mais humano.